sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa mestre. Tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Como manda a tradição aqui da rádio. Da rádio. Web. A rádio. A única rádio. Única rádio. EO. EO. Então, estamos aqui, eu estou na companhia agradabilíssima da minha poeta predileta, Lúcia Dexheimer, de Areia Leão. De Areia Leão. E eu do mestre Marino Boeira. Nós fizemos uma dupla fantástica, né? Apesar do Pintaúdi ter dito, viu, escreveu no Facebook, que nós somos autossuficientes. Eu não cheguei a ler, não. Tu não chegou a ler? Não cheguei a ler. Tu tem a obrigação diariamente de procurar o post do Roberto Pintaúdi, nosso presidente, né? É verdade. Então ele nos criticou, disse que nós não somos autossuficientes, porque não trazemos convidados aqui. Pois é, mas nós vamos começar a trazer. Sabe por que eu não concordo com o Pintaúdi? Por quê? Eu não sou autossuficiente. Eu sou egoísta. Eu não quero dividir a tua companhia com outros, entende? Gostaste? Hein, Lúcia Dexheimer, de Areia Leão? Hein? Nada de trazer outros aqui. Não, vamos trazer. Se der, já na semana que vem. Tu vai dividir a minha companhia, então? Vou dividir a companhia. Que triste. Ou com uma outra, né? Pode ser uma outra. Né? Mas eu prefiro só a tua companhia aqui para falarmos sobre literatura, cinema. Vamos começar sobre literatura? Sim, vamos falando começar. Em poesia. Poesia. O que nós combinamos, Lúcia Dexheimer, de Areia Leão? Tu recitarias um Não, recitar não, eu vou ler. Vou ler. Eu também, eu vou ler, né? Tentar recitar, né? Tá, pode começar, depois eu vou começar pro meu... o quê? Tu não disseste o que nós vamos fazer? O poeta que tu escolheste. Mas isso tu não disseste, hein? Ficou subentendido aí na tua fala. Tu não falasse que nós íamos ler uma poesia. Tá, então nós vamos ler uma poesia, cada um de um poeta, né? Então, como a mais bonita, a mais inteligente, a mais criativa, começa Lúcia Dexheimer. Então tá. O que tu vai ler, Lúcia? Eu vou ler uma poesia do Augusto dos Anjos, que é o meu poeta brasileiro predileto. É um poeta muito original. Ele só tem um livro publicado, o livro Eu. Modesto, né? Modesto. Não tem nada. Eu não acredito em modéstia, né, Marina? Não, nenhum de nós. Não existe modéstia. Não existe. Não existe isso. Falsa modéstia. Toda modéstia é falsa, né? Toda modéstia é falsa, né? Isso, já dizia Nietzsche, né? Toda modéstia é falsa. Nietzsche é aquele rapaz que jogava na seleção alemã de futebol. Hein? Frederic. Não sei se ele jogava futebol, não sei. Bom, Augusto dos Anjos, que é um poeta original, até hoje, ele, na minha concepção, ele não é bem valorizado, né? Já é bem mais que na época que ele escrevia, né? Mas eu acredito que ainda não. E ele inovou, né? Ele não foi ainda... Se as pessoas se derem conta... Augusto dos Anjos é o poeta que mais original da língua portuguesa. Ele só esse lado escatológico dele, as palavras que ele utiliza, é um universo incrível, né? Incrível, né? Tu gosta disso, né, Lúcia? Eu te leio de vez em quando tu se aproxima um pouco, né? Dessa linha. Não. Mas eu sou uma mulher escatológica, né? Eu gosto, né? Eu sou escatológica. Que maravilha. Então eu estou aqui ao lado de uma mulher escatológica. Porque ele é um poeta, vamos dizer assim, nas classificações, ele é um poeta pré-modernista, né? Mas ele mistura o simbolismo com o parnasianismo, né? Então eu escolhi um poema que eu acho é o meu poema predileto. Não é o que a maioria das pessoas gostam, mas eu vou ler esse poema do Augusto dos Anjos, né? Que Vamos lá, então. O morcego. Meia-noite, ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora, vede,
na bruta ardência orgânica da sede. Morde-me a goela, ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede. Digo, ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho e olho o teto. E vejo ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço. Chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão frio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Eu acho lindo esse poema. Morcego, né? Fala morcego é um símbolo, né? É um símbolo. E eu acho um bicho encantador, apesar de eu morrer de medo. Quem que não tem medo do morcego? Não, tem uma tia minha que não tem. Ela não tem medo do morcego? Não, nenhum. Mas eu tenho medo, mas eu acho um bicho encantador, assim, a simbologia dele, aquelas asinhas fretinhas. Morcego, Batman. E eu acho que tem a ver isso com a consciência, não? Sabe que tu nem sempre estivesse em boas companhias, né? Nessa admiração pelo Augusto dos Anjos, né? Tem um cronista esportivo aí, para mim, não de muito boa memória, que gostava muito e recitava Augusto dos Anjos, Paulo Santana, né? Não recitavam sabia. nos programas esportivos Augusto dos Anjos. Então, vê que então cresceu um pouquinho na tua alemã. Cresceu no meu conceito. Então, agora tu vais ler. Agora Marino Bueira vai ler Paulo Mendes Campos. Muito bom, Paulo Mendes Campos. Paulo Mendes Campos. Ele morreu jovem. Paulo Mendes Campos nasceu o Augusto dos Anjos também morreu. Nasceu em 22 e morreu em 91. Não é tão jovem assim, né? Dá o quê? Somando e diminuindo. Não sou boa em matemática. Uns 70 anos, mais ou menos, né? Então, os poemas que eu acompanho são longos poemas. Eu não vou ler todo, né? Porque é muito. Sim, ler. Vou ler um pedaço aqui da infância do Paulo Mendes Campos. O homem é primeiro o pranto, o sal, o mal, o fel, o sol, o mar, o homem. Só depois surge sua infância texto. Explicação das aves que o comem. Só depois, antes, aparece o homem. A morte é antes. Feroz lembrança. Depois tem uma outra frase dele aqui mais adiante que eu gosto muito, né? Que eu tinha um amigo que recitava sempre quando nós nos encontrávamos na Rua da Praia para conversar, né? Quem é o amigo? É o Ibsen Pinheiro, né? Que mais ligado como político, ao futebol, etc. Né? Alba sanguínea, menstruada aurora. Ai, que bonito os versos. Machetada de musgo umedecido, fauna e flora, flor e hora, passiflora. Tem uma outra parte aqui que eu gosto muito do poema dele na infância, que eu vou ler aqui, que fala, né? A besta era serena e atendia pelo suave nome de Susana. Em nossa mão, à tarde, ela comia o sal e a palha da ternura humana. O cavalo Joaquim era vermelho, com 2 rosas brancas no abdômen. À noite, ouvi comer um girassol. Era um cavalo estranho, feito um homem. Tínhamos pombas que traziam tardes, meigas quando voltavam aos pombais. Sim. Voaram para a morte as pombas frágeis. E as tardes não voltaram nunca mais. Sorri à toa quando o horizonte estrangulava o grito do socó, que procurava a fêmea na campina. Que vida, minha vida! E ria só. Que âncora poderosa carregamos em nossa noite cega atribulada. Que força do destino tem a carne feita de estrelas turvas e de nada. Sou restos de um menino que passou. Sou restos erradios de um caminho que não segue, nem volta, que circunda a escuridão como os braços de um moinho. É lindo esse final, né? É bonito. Quer dizer, é lindo isso, né? Tem versos maravilhosos. Né? Sou restos de um menino que passou. Todos nós somos restos, né? Todos. De meninos e meninas que passaram, né? Somos as sobras. As sobras, né? Tristes sobras, às vezes, né? A gente tem essa nostalgia, né? De que foram tempos melhores, né? Talvez não tenham sido, né? Eu não tenho nostalgia de nada, não, mas
Saudade, Tu sim, podia saudade. recitar também, que saudade dos meus 18 anos, abaixo dos sombras em Casimiro de Abreu. Ficava bem também, né? Com essa Eu tarde não de plúmbia aqui. É, essa não manhã sou tão plúmbia. fã do Casimiro. Não, de não, Abreu, não, né? não. sou. Casimiro não, né? Não, tem coisas. talento, mas não é os meus. Depois, no final, eu leio de outro poeta que eu sou apaixonada. E É o Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, Vai ler poeta universal. Qual o Fernando né? Pessoa que tu vai ler? Autopsicografia. Sim, mas qual dos Fernandos Pessoa? Tem vários, Eu né? gosto de vários, eu gosto de todos. Gosto de todos. Sempre o Fernando Pessoa, né? Sempre o Fernando. São 6 heterônimos, né? 6. Se eu não estiver equivocada. Heterônimos, é bonita essa palavra, né? É bonita, uma palavra. Proparoxítonas são sempre difíceis de serem pronunciadas. E um teste para saber se a pessoa tem um bom nível cultural é saber se ela pronuncia as proparoxítonas. Porque as pessoas de menos cultura têm dificuldade com as proparoxítonas. É? Percebesse isso? Não, nunca notei. É porque a língua portuguesa ela é mais voltada para as paroxítonas, né? As proparoxítonas é mais difícil. Próximo, né? O heterônimo. Mas, às vezes, também pode ser um problema de audição, né? Ou na fala, tem gente... A fala fica complicada. Sim, vezes, eu, né? por exemplo, sou praticamente surda de um ouvido, né? Qual deles que para mim não fala? Esse aqui, esquerdo, aqui do meu lado. Aqui. Esse. Tu sentou do lado esquerdo. Me colocasse do teu lado esquerdo para não me ouvir. Para não te ouvir. É verdade, né? É verdade. Bom, e agora o que nós vamos falar sobre filme... fala? Não, pode falar. Tá. Sobre o filme que eu assisti nesta última terça-feira, Bacurau, que tu não gostaste. Bacurau, um filme brasileiro, né, do Kleber Mendonça e, se eu não estiver equivocada, Juliano Dornelles, né? Dornelles, né? Mas eu acho que é do Kleber Mendonça, né? O Juliano Dornelles faz o roteiro, né? Não sei, né? Aparece como diretor pois também. Pois tu não gostaste, não né, gostei. Marina? Tu gostaste? Eu gostei, mas gostei mais de Aquários. Eu também, achei que o Aquários, o filme todo, ele é mais bem realizado, ele flui melhor, né? Fica certo a gente dizer mais bem? Isso é uma forma coloquial de falar, não seria melhor? É uma forma coloquial, né? Admite? Sim, mas as pessoas... O professor falam, aceita, né? né? Não, professora... Nas horas vagas. Não nas horas... Não nas horas vagas. Mas falando do filme, assim, tu disseste... Não, diz o que tu pensa primeiro. Mas tu disse... Bom, o que eu acho... É um filme muito original, né, Marina? Ele tem personalidade própria, né? Ele tem algumas coisas do Glauber Rocha, né? Então não tem personalidade própria, né? É uma cópia deslavada do Glauber Rocha. Eu não acho um pastiche, como tu falaste. Estética do Glauber Rocha. Tem... Estética dos anos 50, né? Não, tem. Mas eu não acho que seja uma cópia deslavada. Para mim, não. Não é uma cópia deslavada. Ele tem umas pinceladas do Glauber Rocha, mas é um filme... Ele tem personalidade própria. É um filme, é um longa, né? É um filme muito longo, né? Eu acho que tem... Dói a bunda da gente na cadeira, né? Dói, mas dói porque filme. as poltronas são horrorosas. Pelo Onde menos é que tu viu? No Moinhos, né? Que é ali da minha casa, né? Não, do lado. Eu vi no Sindicato dos Bancários. Eu vou ali porque é pertíssimo da minha casa, às 10 da noite. Eu só saí dali e entrei. Em casa. Sã e salva. Sã e salva. Mas é um filme que ele mistura ficção científica, é um faroeste nordestino, um western, né? E tem uma coisa de que tu não gostas das palavras, mas ele tem uma coisa de distopia, né? Distopia. Que é o que é a distopia? É um estado imaginário de um sentimento de opressão, né? Que as pessoas sentem, né? Tem isso, né? É uma mistura. E eu gostei muito do começo do filme, que é aquele caminhão, que eu achei uma coisa bem para mim, assim, bem empolgante, que me prendeu muito a atenção. É um caminhão andando numa estrada toda poeirenta, né? No sertão nordestino semiárido, né? Num lugar imaginário, né? E eu acho que neste começo
o diretor ele conseguiu chamar a atenção dos espectadores para mim, assim, foi um ponto alto, assim. E gostei da. Estava começando o filme, tu fica atento para saber onde é que vai Não, o mas caminhão, tem né? filme. Não, mas no meu caso tem filmes que começam que eu não consigo nem prestar atenção. Yeah. Me chamou a atenção essa parte, né? E também ele recria a lenda do Lampião, né? Que eu achei interessante, a final, aquela. A vingança. É uma vingança, é uma coisa bem exagerada, mas eu acho que recria, é interessante. Se tu me permite, eu Sim. não achei um grande filme. Eu Achei um filme sei. razoável. Então, até fiz alguma crítica ao filme, porque ele era tão elogiado e merecia um contraponto. Mas eu acho que qualquer realização cinematográfica merece contraponto. Um contraponto, claro. Sim. E por que ele foi tão elogiado? Eu acho, como tu dissesse no início, o Aquarius, né, que é um filme urbano dele, Muito, adorei. que eu Aquarius. achei muito mais interessante. Agora ele se jogou nessa história rural e o que me preocupa é o seguinte, a unanimidade, entende? Unanimidade. Bom, a unanimidade é sempre burra, né? Já dizia o Nelson, né? Já dizia o Nelson. Porque tem que ter as esquerdas viram no filme um hino. Um hino à resistência. Eu não vi essa resistência, eu vi uma acomodação das pessoas. No que? No filme? Dos personagens, porque aquela história, a história é de um povoado que de repente sofre uma invasão de alienígenas ou de estrangeiros, que casualmente falam todos em inglês, né? Tá ali um negócio que agradou muito à esquerda no país, o fato deles serem vistos, né, como os opressores, os imperialistas, os americanos, enfim, né? Então, aqueles personagens que podem ser alienígenas, pode ser americano, pode ser os ingleses, vão atormentar a pequena vila, né? Que tem um prefeito corrupto, falso, todos os clichês possíveis, né? Então, a vila vai se revoltar? Não. A vila contrata os milicianos que vivem lá numa torre fora da vila para fazer a vingança. Qual é a resistência que tem aí? Quer dizer, tu apela para quem? Quem são aqueles? São os novos comunistas? São os novos... O que são os novos vingadores? São os novos vingadores, mas não comunistas. Que não fazem parte, comunistas, né? Não são comunistas, né? Hoje a resistência, tudo que resiste hoje no país é visto como comunista, né? Sim, mas isso aí é da era bozozoica, né? Era bozozoica. Bozozoica. Do Bozo. Mas então, eu acho que o filme tem coisas interessantes, realmente. Tem coisas muito interessantes. Eu acho ele muito longo, acho que ele teve um roteiro... Ele é bem longo, que bem se longo. fechou demais, entende? E que com uma estética que me parece ultrapassada. Eu acho que nós não devemos, é aí que tem um outro aspecto que me tocou, que é o aspecto político, nós não devemos enaltecer a pobreza. A pobreza é a pior coisa que tem, entende? Mas eu não acho que o filme há uma valorização dos tipos, pobreza, há uma valorização dos tipos como aquelas coisas nordestinas. O que a elite europeia enxerga nos brasileiros? Tipos exóticos, né? Todos são exóticos, né? Sim. E então, a elite europeia, sim. Mas eu não acho que o filme valorize a pobreza, a miséria. Não, só retrata. Eu acho que retrata. Retrata sem dar uma saída para isso aí. Qual é a saída que eles propõem? Qual é a saída? Quer dizer, o progresso, o avanço tecnológico, a cultura, a inteligência, todas essas coisas são postas de lado em torno de um retorno ao passado, a um cultivo ao passado. Veja, a velha que morre é o centro de atenção de todos, quer dizer, porque ela era uma sábia, por que ela era sábia, se eles estavam lá naquela pobreza imensa? Né? Por que ela não provou, eles não se ligaram a uma luta de rebelde, de guerrilheira contra os estrangeiros? Isso não, claro, não é o roteiro do filme, mas sim, isso que não está proposto nunca. Quer dizer, a resistência passiva não é uma resistência ativa, não é tomar o comando das coisas, né? Não, isso. Então, seria outro filme. Mas e por que a nossa esquerda valoriza tanto esse tipo de resistência passiva, tipo Gandhi, assim? Gandhi é um agente inglês lá, né? Mahatma Gandhi, né? Não te parece também? Já estamos pulando um pouco a fora. controvérsia, mas assim... Eu estava lembrando desse filme e estava revendo alguns diretores americanos. O cinema americano é que é notável, né? Porque o cinema americano conseguiu cinema americano
Maravilhoso. Conseguiu aliar a técnica, A grande técnica. técnica para contar histórias, algumas profundamente Eles racionais. sabem contar como ninguém uma história. Né? Então, sabe usar o instrumento cinema. Sim, é o cinema. Que a linguagem esse cinematográfica. rapaz, como é que é o nome do diretor do brasileiro esse? Kleber Mendonça. Kleber Mendonça. Havia feito um filme ao estilo neorrealista italiano, que é Aquarius, que lembra muito aqueles filmes também da década de 50, do De Sica e de outros, né? Tem aquele componente assim de mais urbano, mais próximo de nós, né? Sim. Hoje nós somos a maioria no país, não um país rural. Nós somos, a grande maioria dos brasileiros hoje vivem nas cidades. Somos urbanos. Somos urbanos. E toda aquela história, toda aquela coisa, não diz mais respeito à maioria dos brasileiros. Mesmo nas cidades menores, nós temos uma cultura urbana, criada pela televisão, mal ou bem, criada principalmente pela televisão no Brasil. Então, nós temos que nos referir aos problemas dessa civilização e não ficar cultuando o passado. Quer dizer, Deus e o Diabo na Terra do Sol, o Antônio das Mortes, era da década de 50, né? Do Glauber Rocha. Quer dizer, hoje a nossa temática de esquerda, a proposta de usar o cinema para ajudar as pessoas a se conscientizar, tem que propor uma luta urbana e não essa coisa rural, entende? No sentido de preservar os valores da sociedade rural. Não tem que preservar valor nenhum, tem que avançar, tem que criar uma nova história. E o cinema americano é muito, muito competente nisso aí, algumas vezes de uma forma reacionária, outras de uma forma extremamente Sim, mas eles sabem realizar um filme, né? Pois é, porque o cinema é uma indústria. Sim. E se tu não perceber que ela é uma indústria, tu faz filmes artificiais, filmes feitos para meia dúzia de pessoas. No dia que eu vi no cinema bancário, tinha meia dúzia de pessoas sentadas lá assistindo o filme, né? Todas elas com a bunda doendo, porque o filme se espicha demais. Né? Bacurau? O Bacurau, é. E ele recebeu, se eu não estiver enganada, ele recebeu um prêmio agora em Berlim. Em Berlim também. Não, Berlim não, Munique, Cannes, né? Munique, não né? sei, ele foi premiado em Cannes também, eu acho. Não, eu acho que sim, o olhar europeu sobre o Brasil é esse aí, né? Eu não achei nada de maravilha, mas eu achei um filme bom, bem feito, assim, e eu achei muito criativo, né? Muito criativo. E gostei da Sônia Braga. Pois é, eu ia falar mal da Sônia Braga, né? Acho a Sônia Braga um horror. Eu acho que ela é sempre uma estrela, que ela é sempre a Sônia Braga. Sônia Braga fazendo o papel de Sônia Braga, mais uma vez, histérica, né? Sem sentido no filme. O que ela é? Ela é uma... Ela é uma médica no filme, né? Ela é o quê? Uma médica. O que é isso? Médica? Uma médica. O que tu entendeste? Eu entendi outra coisa. Ela era uma médica? Ela é uma pajé, né? Não, ela é uma médica. Uma deusa... Como é que é? Uma deusa grega. Bom, né? então tu achaste que ela não foi bem dirigida, porque se ela é sempre a Sônia Braga... Ela está solta, ela faz o papel de Sônia Braga, ela sem sentido, muito sentido no filme, né? Eu acho ela muito chata, acima de tudo, né? Ela se acha uma grande atriz, esse é o problema, né? Tu não acha? Os outros atores... Não, pode ser uma grande atriz, né? Pode ser uma boa atriz, bem dirigida. Em Aquarius ela está muito bem, né? Está ótima. Achei maravilhosa. Aquele filme do Cacá Diegues, né? Qual é o Dona Flora, né? Dona Flora com ela, Dona Flor e seus dois maridos. Ela está ótima, né? Está muito bem. Foi naquele personagem, né, do Jorge Amado lá, né? Quer dizer, ela é aquilo, né? Depois ela agora se acha estrela, né? Então tem que fazer esses papéis assim, menos expostos, né? Aquela coisa do teatro para dentro, assim, quer dizer, ela interpreta o que ela sente, né? Aqui, não suportei muito. Mas falando de cinema americano... Cinema americano, é isso. Já desviei isso. Eu me lembrei do Stanley Kramer, te falei, né? Do Stanley Kramer. Esse é um cara não é muito falado, né? Não, ele é muito pouco falado, muito pouco falado. Stanley Kramer, até tinha anotado algumas coisas sobre ele aqui, mas eu não sei onde que eu botei, né? Eu me lembrei de alguns filmes dele e estava me lembrando particularmente de um chamado A Hora Final. A Hora Final. Que é um filme, o Stanley Kramer... Até o nome é bonito. Né? Ele foi produtor e foi diretor. No início ele só produzia os filmes. Ele produziu Matar ou Morrer, que é clássico, né, do Bill Wilder, né? Não sei se do Bill Wilder, acho que é do Bill Wilder. Eu acho que do sim. Fred Zinman, né?
acho que é do Fred Zimmerman, com o Gary Cooper, né? O sujeito que espera o bandido que volta à cidade, a cidade o abandona, ele fica, né? Aquela história do herói solitário, né? Mas depois ele começou a dirigir os próprios filmes. Ele era um cara de esquerda, né? Era um liberal de esquerda nos Estados Unidos. Um cara liberal de esquerda nos Estados Unidos já é muito, né? Porque a maioria, né? Principalmente no cinema, né? Ele foi presidente da Columbia, né? E ele produziu uma série de filmes profundamente progressistas, né? Ele fez, acho que 1951, né? 1950 e poucos. A década de 50. Ele fez A Hora Final, On the Front, que é uma história pacífica. Nessa época, era a época da grande chantagem atômica que os Estados Unidos faziam, depois que eles explodiram a bomba em Hiroshima e Nagasaki. Eles começaram a pressionar poderosamente a União Soviética, né? E a grande bandeira da União Soviética na época, e que os partidos comunistas refletiam no mundo inteiro, era a luta pela paz, né? Veja, os Estados Unidos promoveram a Guerra da Coreia, né? Sim. Em 51, né? Atacaram a Coreia do Norte, né? Para colocar na Coreia do Sul, o que eles fazem agora na Venezuela, né? Do nosso amigo o Julio, né? O Julio. Eles fazem na Venezuela tentando impor um títere lá, nesse caso o Guaidó, né? O Guaidó é um pobre infeliz lá, né? E no caso da Coreia, eles levaram para a Coreia, porque a Coreia era uma parte, vamos dizer, ligada à China. E quando terminou a guerra, nos tratados que terminaram a guerra entre as divisões de interesses na Europa, havia a divisão da Coreia. A Coreia tinha que ser unificada. E isso fazia parte do tratado que terminou a guerra, a unificação da Coreia. E a unificação da Coreia seria feita em torno de quem? Dos revolucionários coreanos que lutaram contra os japoneses. No caso, o avô do Kim, hoje do Kim, né? Eu nunca sei dizer o nome dele. É o Kim, é o Kim, né? Kim é o Kim, né? Kim. Aquele gordinho simpático. Bonequinho. O Kim é muito simpático. Tem a bomba atômica, por isso os americanos respeitam ele. O avô dele que seria o cara que ia se unir, porque ele tinha lutado contra o Japão, os japoneses e tal. E aí os Estados Unidos impuseram lá na Coreia o Syngman Rhee, que era um exilado coreano que vivia nos Estados Unidos. Botaram ele de presidente lá e fizeram uma guerra lá contra a Coreia do Norte. Só não destruíram a Coreia do Norte porque os chineses botaram um ponto final. Chegaram e disseram, se passar daqui, a guerra é geral. Bom, então a luta pela paz, depois da guerra da Coreia e da chantagem atômica que os Estados Unidos faziam, era a grande bandeira das esquerdas. E esse filme, A Hora Final, é um hino à paz. Estou falando muito, né? Não, mas eu gosto muito desse filme. A Terceira Guerra Mundial acontece em 1964. Seria mais ou menos 10 anos depois que o filme foi feito. A Terceira Guerra Mundial acontece e é uma guerra onde as explosões das bombas geram uma nuvem radioativa que vai destruindo o mundo inteiro. Então o filme começa, ou termina, ou tem no meio do filme, quando o submarino americano, que estava mergulhado, então ele não foi atingido pela radiação, ele sobe na superfície, o periscópio, joga o periscópio para cima, e eles enxergam Nova York destruída, mas não destruída materialmente. A nuvem havia liquidado a população toda, Nova York estava deserta. Tu imagina aquelas cenas de Nova York filmadas, como se fosse pelo periscópio, totalmente deserta, o Broadway, a Quinta Avenida, desaparecido. As moscas, acho que até as moscas tinham morrido. Até as moscas, as baratas. E o único lugar que estava preservado ainda era a Austrália. Então, as pessoas vão para lá, os que tinham condições de ir para lá, os americanos e os que lá viviam, e vivem os últimos momentos, então a hora final, né? Desesperadamente, né? De alguns fazendo corridas loucas de carro. Então o filme tem o Gregory Peck, que é o comandante do submarino. Eu adoro o Gregory Peck, né? Enquanto que o Gregory Peck e a Débora quer, né? A Débora quer que o Gregory Peck. Se a Débora quer que o Gregory Peck. Lembra essa musiquinha de carnaval, né? Tem o Fred Astaire fazendo um papel dramático. Fred Astaire, eu só gosto dançando, né? Só dançando. Pois é, mas ele faz um papel dramático nesse filme.
acho que a primeira vez na vida, e o Anthony Perkins também, que é um tenente da Marinha, né? Não me lembro, tem outros atores conhecidos, né? Então ele fez esse filme profundamente pacifista, fez Acorrentados com Sidney Poitier, que é um filme sobre a escravidão nos Estados Unidos, também um hino à liberdade, e fez um filme magnífico chamado Julgamento em Nuremberg, que não é um documentário, é uma reconstrução dramática do julgamento dos nazistas. Aqueles nazistas, boa parcela deles foram morar depois nos Estados Unidos ou na Argentina, né? Eichmann, né, veio para a Argentina, né, um dos responsáveis pela solução final, e os americanos protegeram aqueles caras que eles queriam usar depois, né, como cientistas, etc. Né, o Von Braun, principalmente, né, que era o cara das bombas V2, né. O julgamento de Nuremberg é muito bom, trabalha o Montgomery Clift. Montgomery Clift, um grande apaixonada ator. Por ele, né? Eu sou apaixonada. Ele já morreu, coitadinho. Já né? morreu, mas é paixão platônica, não? O Spencer Tracy. Spencer maravilhoso, Tracy é bom, né? também, muito bom. É. E a queridíssima Marlene Dietrich. A Marlene. Marlene, eu acho ela das melhores. O Anjo Azul. O Anjo Azul. Mas ela, em Testemunho de Acusação, é top. Top não gosto dessa palavra. É sublime, né? Sublime. Sublime, né? Aliás, tu tem uma quedinha por esse filme, né? Adoro. Nosso Sim, grande nós diretor. já falamos, eu adoro. Testemunho de Acusação. Com Tyrone Power. Sim. Você pensa que é o Tyrone Power, é? Até tu não é essa musiquinha de carnaval? Lembra dessa? Essa eu não me lembro muito. Você pensa que é o Tyrone Power, não, essa eu não conheço. mas com essa cabeleira você mais parece a Ava Gardiner. Não, essa Essa não cantou? Não, tu é muito novinha ainda, né? Novinha. É de uma geração pós. Mas falando do Montgomery Clift, é um grande ator, não? Morreu cedo, né? Morreu de coração. Acho que sim, acho que só não. Era homossexual, né? Sim. Ele e o James Dean. Rock Hudson. E vários. Todos. Meu grande descoberta foi saber, tu nem conhece esse ator, mas enfim. Quem? Randolph Scott. Não. Se eu conheço, eu não estou. É que tu não ia no cinema Carlos Gomes ver os filmes de faroeste. Randolph Scott mas eu não fui a vários cinemas e eu tenho ideia de alguns atores. Eu não estou Randolph Scott só fazia filme de faroeste, era um magrão, assim. Uma surpresa que o Randolph Scott fosse dado. E era dado a práticas assim abertas. Ele morava com outro cara lá. Sim, era um cara, então, vanguarda. De vanguarda. Assumido. Um velho. Mas isso aí tinha aquelas pernas tortas, sabe aquelas pernas em curva cambota, de cowboy, assim, cambota, de cavalo, sempre. Perna né? cambota. Acho que ele deve ter feito uns 500 faroeste para Monogram, depois para RKO. Ele era... Ali no Carlos Gomes, todo mundo era amigo dele, sabe? O cinema Carlos Gomes, ali na Vigário. Sim. Aí agora tem uma loja Pompeia ali. Sim. Ali ainda tinha esse cinema até acho que uma década tinha, né? Acho mais que uma década, né? Ele foi um dos primeiros a morrer ali no centro, né? De frente da igreja. Sim. Carlos Gomes. Ali tinha uns cavalos, tudo. Depois, os últimos filmes era só... Acho que pornô, né? Pornô. No final, foi um horror, porque eles passaram pornô na frente da igreja ali, tu vê. Na igreja para dar o contraponto. Da Vigária, ali que saía a procissão dos navegantes, né? Sim, sai até hoje. Né? E ali só passava filme faroeste, tanto que tinha ali na frente do cinema, ali tinha um negócio ali para estacionar os cavalos, tudo ali. Tinha tiroteios ali, faroeste ali. Os cowboys saíam. Tu vê aquele filme do Woody Allen que ele sai da tela, Rosa Púrpura de Cairo? Rosa Púrpura do Cairo, muito bom. Adoro o Woody Allen, tu gosta? Ele sai da tela, e aí ele fica impressionando que nos filmes tu entra num carro e já liga e o carro sai andando, e aquele carro ele tinha que ligar a chave e tal. Outro dia eu vi uma frase fantástica do Woody Allen, né? Sobre a mãe judia. Sobre a mãe judia, qual é a frase? A frase é assim: só uma mãe judia para acreditar que seu filho seja Deus e ela seja virgem ainda. Não é fantástico isso? Ele tem umas tiradas, né? Os filmes dele. O cara diz assim: sou filho de Deus. E ela, eu sou tua mãe e sou virgem. E os caras, 2000 anos depois, ainda acreditam nisso, né?
É um dos diretores americanos que eu mais gosto, né? O Woody Allen, que eu mais amo, que eu mais gosto, né? Os contemporâneos, assim. Tem um filme dele que eu acho fantástico, aquele Desconstruindo Harry, que o diabo tem uma listinha e vai buscar os caras na Terra, né? Ele tem a lista lá, ele chega lá, bate na porta e tal, vim te buscar. Ele não está na casa dele, ele está na casa de um amigo. E ele está com um roupão com um monograma aqui na testa do nome do amigo, né? Qual é o filme esse? Desconstruindo Harry. Não estou lembrando. Não estou lembrando. E ele começa uma discussão com o diabo, mas eu não sou. Não sou o diabo, não sou o demônio. Eu não sou o cara da vez aí da tua lista. Não, mas está ali o teu nome aqui, né? Mas não estou lembrando. Qual é o teu predileto dele? Não sei, eu acho que o Woody Allen... Eu não acho ele um grande diretor de cinema. Eu acho ele um grande diretor de sketches, assim, porque os filmes dele não se sustentam como filme. Tem 4, 5 piadas geniais de cada filme, entende? E é difícil ter um filme assim que seja um filme inteiro, né? Ele é fantástico assim em criar situações que não precisava fazer um filme, podia fazer pedaços. Eu gosto muito dos diálogos, né? Sim. Ele sabe escrever. Tem tiradas geniais. Desses últimos dele que o cara vai visitar, que é o tenor, como é? Que o cara só canta no banheiro. Tá, né? Se passa na Itália. Na Itália, pois é. Qual é o nome? Isso agora? É muito engraçado. Aí ele monta ele é um produtor de teatro. Aí ele monta uma peça que tem um chuveiro. Sim. O cara só se inspira, né? Cantando. Né? Não, ele tem algumas coisas Match geniais. Point, do gostaste? Qual? Match Point. Match Point, gostei, mas seja um filme mais sério dele, né? Mas eu achei que quebrou, né? A sequência. Tem um que é muito engraçado, que eles vão assaltar uma joalheria e eles montam uma padaria do lado da joalheria. E a padaria começa a fazer um sucesso incrível. A padaria dá mais dinheiro do que o assalto ao todos banco. São bons. Aquele... como é que é o nome? Noivo Neurótico. Noivo Neurótico também, mas não é isso que eu ia falar. Tem a Rosa... Não. Puta, como era o nome? Era... Tá. Bom, esqueci. Deu um branco. Varreu-se-me da memória. Aqui nessa rádio não dá branco nas pessoas, dá um preto, porque escurece tudo. Deu um preto, um branco, o bege. Mas como é o nome do filme? Não vai lembrar agora. Vamos lembrar de um outro filme aí que tu falasse aí do teu guru, tua paixão juvenil, Montgomery Clift. Nós Um Lugar ao Sol? Um Lugar ao Sol. Com a Elizabeth Taylor. E a Shirley Winters. Uma grande atriz. Ele mata a Shirley Winters numa canoa para ficar com a Elizabeth Taylor e para ficar com o dinheiro da Shirley Winters. Shirley Winters era uma gordinha, né? Mas uma gordinha sexy, né? Linda. Mas meio gordinha, né? Não fazia o padrão americano de... não é o padrão americano, mas é uma mulher, eu acho... O rosto dela eu acho lindíssimo. Pois é, e teve... E uma grande atriz. Era uma boa atriz, não sei se era grande atriz, mas ela... Eu acho uma grande atriz. Ela teve alguns, assim, atores famosos apaixonados por ela. Agora eu estava tentando me lembrar, também me deu um preto, mas ela despertou algumas paixões, eu não sei se do próprio Montgomery Clift. Montgomery Clift, as mulheres gostavam dele, né? Apesar de... Ele fazia aquele gênero que depois do James Dean fez um pouco do Ele do tinha carente, né? um olhar melancólico, né? Triste. Nesse homem muito bonito. Nesse testemunho de acusação no julgamento de Nuremberg, ele aparece também. Ele trabalha também no filme. Não tem um papel central como nesse do... Como é o nome desse filme que nós estamos falando? Um Lugar ao Sol. Um Lugar ao Sol, né? É uma tragédia americana, né? O livro do... Não sei se é tragédia americana, acho que é a tragédia americana do Theodore Dreiser, escritor que ninguém mais fala nele, né? Mas esse filme é muito interessante, né? É dirigido pelo George Stevens, esse cara é um fantástico diretor de cinema, né? Ele fez um dos melhores filmes do cinema americano chamado Shane, Os Brutos Também Amam, com Jack Palance e o Alan Ladd. O Alan Ladd faz o papel do cowboy, do cara do vencedor, tá? Ele fez um outro filme, o Alan Ladd, que agora não me lembrar como o nome do filme, mas ele fez um filme com aquela italiana
Sofia Loren. A Sofia Loren. E é um filme romântico com a Sofia Loren. E para fazer as cenas de amor com a Sofia Loren, para beijar a Sofia Loren, ele subia num banquinho. No filme não aparece, né? Ele é muito baixinho. Ela é um plano americano, Sim. da cintura para cima. Então ele está lá romanticamente. E aí, naquele tempo não tinha memes, isso, né? Que se fala agora, né? Que os caras pegam o lado caricato da situação, né? E mostram isso para todo mundo. Mas isso apareceu, né? Ele, não sei, uma foto, ele subiu no banquinho para poder beijar a Sofia. E ela Loren, nem né? é tão alta. Ele que devia ser muito baixinho. Não, ele é muito baixinho. Ele era baixinho. Ela é uma estatura mediana, né? Não, mulherão. Sim, um mulherão, mas ela em estatura não é tão alta assim. Não. Tu viu aquele filme dela com o Marcello Mastroianni, Um Dia para Esquecer, do Ettore Scola? É maravilhoso esse filme. O Marcello Mastroianni é outro grande. O Marcelo faz Marcello. Vamos nos prender, hein? O Bolsonaro. O Marcello, do Ettore Scola, Uma Giornata Balorda, Um Dia para Esquecer. Eles são vizinhos num edifício na Itália, na época do fascismo. Há um desfile do Mussolini, das tropas nas ruas, e ele é vizinho dela de apartamento. Por alguma razão eles se encontram, e ele é um homossexual, mas se apaixonam os dois, e ela é casada com um cara que vai na passeata dos fascistas, né? É muito interessante esse filme, né? Um Dia para Esquecer, né? Ou Para Não Esquecer, não lembro se é para esquecer ou não. Eu não esqueci do filme, né? Mas eu falava do George Stevens, né? O George Stevens fez o Shane, que no Brasil se chamou Os Brutos Também Amam. Os Brutos Também Amam. Eu vi lá no Cinema Orfeu. Onde era o Cinema Orfeu? Nunca foi no Orfeu? Se eu fui, eu não lembro. E no Astor, tu foi? No Astor era na... Peraí, o Astor era na Benjamin? Benjamin, esquina. Com a Cristóvão. Sim, fui várias vezes. Depois agora virou um estacionamento, né? Pois eu não me lembro o que é agora ali. É uma coisa, não sei o que é, mas o Astor eu fui muito. Eu vi lá, antes de Astor era Orfeu, né? Eu vi lá também em 2001, uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. Tu deve ter visto. Eu só vi o começo, assim, mas eu acho que... O começo saiu no meio do filme? Não, é que eu vi na televisão. Pobrezinho. Eu não assisti no cinema. Esse filme devia ser proibido de passar na televisão, sabe? Aliás, eu acho que a maioria dos filmes deveriam ser proibidos de passar na televisão. Não, tem uns filmes mais intimistas, sim, dá, existe, mas né? eu acho que cinema é cinema. Mesmo que a pessoa tenha em casa uma tela imensa. Não é a mesma coisa, né? Cinema é cinema. Tu é uma purista, né? Tu é uma purista, leitora do Augusto dos Anjos, só vê cinema no Não, eu não vejo, eu acho muito melhor assistir numa sala de cinema, né? A única coisa que deixa a desejar... Sem pipoca e sem Coca-Cola. Pois é isso que eu ia dizer. Não, eu até como pipoca, mas eu sei comer pipoca. Lúcia Dexheimer de Areia Leão confessa um pecado mortal. Mas eu sei comer pipoca, não faço barulho. Se eu vou beber uma água, um refrigerante, eu não faço barulho com canudinho. Não, Lúcia. Eu não emporcalho. Lúcia, tu é católica, Lúcia? Não sou. Mas tu foi católica? Nunca fui católica. Sabe o que é o purgatório? Sei, né? Então tu vai passar 15 dias no purgatório para comer pipoca durante Mas eu cinema. não faço barulho. Não importa. Se eu como bala, eu não faço pior. barulhinho 20 dias no purgatório. Pelas balas e pela pipoca. Não. Eu sou silenciosa. E não sujo nada. E não incomodo as pessoas ao lado. Tu é uma moça educada, fina, de fino trato. Sim, é só não fazer. A pessoa pode comer pipoca, é só não fazer barulho, não. Lúcia Dexheimer de Areia Leão. Escuta, Julio. Quantos minutos nós temos ainda, Julio? 15. 15. Bom, e cinema americano. Nós já somos fãs do Billy Wilder, né? Billy Wilder, sim. E tu gosta do Clint Eastwood? Sou apaixonado Eu pelo sou Cristo. apaixonada. Eu só não confesso que eu sou apaixonado porque fica chato aqui, mas eu sou apaixonado. Vou confessar, então. Eu sou fã. Quem não é, né, Maria? Não sei, tem umas pessoas que não gostam. Não. Tu lembra do Clímax quando ele quando ele era ator de espaguete italiano? O Western Spaghetti. Por sinal, muito bem do Sérgio Leone, né? Ele fez.
outros caras lá também. Outros O Sérgio caras, Leone mas fez nos Estados Unidos Sim. Era Uma Vez Oeste, né? E aí não tinha o Clint nesse filme, né? Não. Pois é, o Clint fazia como é um dólar e bucato, um dólar furado. O dólar. Não, mas ele como diretor de cinema é fantástico, né? Vamos ver os filmes que tu gostasse dele. Meu Deus, são Menina tantos. de Ouro. A Menina de Ouro. Fantástico, né? As Pontes de Madison, que, a meu ver, o filme de amor mais bonito até hoje, porque é um filme, porque é muito real, né? É uma história muito real. Meryl Streep e o Clint, né? Que é lindíssimo, né? Gostei do Gran Torino. O Gran Torino, eu estava tentando me lembrar o Gran Torino, né? Que maravilhoso. É engraçado porque o Clint, politicamente, ele é republicano e as posições assim, né? Como republicano, meio discutíveis. Bem mas no discutível. cinema ele faz um cinema altamente progressista, né? Sim, bem progressista. Agora semana na Sala Redenção, não sei se tu frequenta ali na universidade, tem um ciclo de cinema sobre a Segunda Guerra e tem aqueles 2 filmes que ele fez, o Iwo Jima, sim. que é Em Nome da Honra, não sei o quê. E a versão japonesa, que é As Cartas de Iwo Jima, né? Eu só assisti é muito a versão né? japonesa. Pois eu amei. Terça-feira, eu vi naquele jornal, não se deve dizer o nome. Naquele jornal, a programação de cinema estava esse filme do Clint. Não a versão do japonês, a primeira. Eu digo, eu vou lá de tarde, é boa aquela sala, tem ar-condicionado, é tranquilo, é de graça, né? Ali no pátio da universidade, ali no pátio da reitoria, ali atrás do tempo que a gente estudou lá, que eu estudei lá, era do lado do centro acadêmico, né, o Franklin Delano Roosevelt. E fui lá ver. Aí cheguei lá, não era o filme do Zero Qual Hora, era? Trocaram? Aquele jornal, né, para dizer o nome. Aquele jornal, nem o informativo eles fazem correto, né? Publicaram que era o filme, eu fui lá. Mas aí eu vi um filme interessante da Margaret von Trotta. Sabe quem é, né? A diretora alemã. Sim. Rosenstrasse. É um filme feminista. Não é um bom filme, mas a ideia é muito interessante. Eu não assisti. Em 1943, durante a guerra, é um acontecimento verdadeiro, né? Rosenstrasse é a Rua das Rosas, né? É bem no centro de Berlim. Naquele final, depois que os nazistas tinham perdido a guerra com a União Soviética, depois da derrota em Stalingrado, que eles estavam já no processo de perder a guerra, os poucos judeus que haviam ainda em Berlim, haviam ainda uma comunidade judaica em Berlim, e alguns não eram passíveis de deportação, que eram aqueles que tinham o que se chamava de casamentos mistos. Os judeus ou judias que tinham se casado ou com ariano, que eles chamavam, né? Os não judeus ou não judias, né? Então esses tinham um certo grau assim de tolerância, mas naquele momento o Goebbels determinou que mesmo aqueles, né, que eles pegavam os caras, faziam os caras trabalhar aqueles negócio de esforço de guerra, né? Nas usinas, no negócio como a maioria dos alemães jovens estavam na batalha, na guerra, os seus postos eram ocupados pelos judeus, num trabalho quase escravo, né? Mas enfim. Sim, escravo. Quase escravo, mas eles iam para casa, dormiam em casa, tal. Sim, mas trabalho escravo. Mas de qualquer maneira era melhor que o campo de concentração, né? Sim. Mas naquele momento ele decidiu que os caras seriam enviados para o leste, né? Para os campos de concentração, para Auschwitz, para a Polônia, etc., né? E eles prenderam numa noite 1.800 judeus. E eles estavam em dois lugares que era uma espécie de uma associação de apoio aos judeus que tinha lá em Berlim, antes da guerra, lá naquele lugar que as SS haviam ocupado. Colocaram lá dentro os judeus casados com mulheres não judias. E essas mulheres se reúnem, então, na frente uma centena dessas mulheres se reúnem na frente dessas casas para protestar e gritar pelos maridos, pedir a liberdade dos maridos, tal. E, segundo a história do filme,
Em determinado momento, o Goebbels, né, preocupado com a repercussão daquilo e por pressão de algumas pessoas que eram do exército, mas não eram tão nazistas, manda soltar os caras, né? E isso é um fato histórico, são soltos, né? Só que a versão mais considerada da história é que ele ficou com medo, né? Que aquela resistência repercutisse, se transformasse em outros tipos, né? De resistências contra a política nazista, né? Então mandou soltar os caras, né? E o filme conta essa história, né? A partir de uma sobrevivente, né? Daquele episódio, então. Mas o filme é muito piegas, né? Muito confuso o roteiro. Em todo caso, ela é uma boa diretora, tal. Ela consegue bom e levanta uma questão interessante, né? Que houve uma certa resistência ao nazismo dentro da Alemanha, né? Mesmo nos períodos mais cruéis, né? Mais nefastos, né? Minha querida companheira do programa, como é o nome do nosso programa? Hipotenusa Cultural. Hipotenusa Cultural. Hipotenusa Cultural. Nós temos que recitar os poemas de encerramento, né? Não sei quanto tempo falta. Falta, mas a gente então encerra aqui. Então tá. Eu leio o meu antes para te deixar os ouvintes ficar no final com a tua voz maravilhosa. Né? E a tua imagem, porque nós estamos assim ao vivo e a cores. Tu já viu ali aquela câmera ali nos mostra? Você viu? Você olhou? Tem uma câmera ali nos vigiando? Sabia? Eu vou ler o Carlos Drummond de Andrade. Que é imenso o poema Carlos dele, então Drummond de Andrade é simplesmente espetacular. É o maior poeta da língua portuguesa, ele é modesto. Onde é que está o poema dele aqui? Deve estar mais para o final. Nosso Tempo. O Drummond morreu em 87, né? 87, eu me lembro direitinho. Lembra disso porque ele vivia com a filha, né? Com a filha. A filha morreu 2, 3 dias antes, ou uma semana antes. Eu acho que uma semana antes, né? Ele estava meio deprê, né? E o Drummond tem poemas pornográficos belíssimos, né? Não me lembro poema pornográfico. Eu vou trazer um dia. Vou trazer. Intimada, não? Eu acho muito bonito. Por sinal, eu acho lindos. O que é pornográfico? Tu usa palavras de baixo... Não é palavra de calão. Aliás, não se diz baixo calão, não, sabia? Se diz calão. Se diz calão. Né? São poemas que falam de ato sexual, diretamente, sexo oral, sexo anal. Não conheço, hein? Eu acho que eu tenho as poesias completas do Drummond. Será que eu pulei essa página? Eu não sei se... Eu vou te dizer que eu não sei se eles foram publicados até em livros, eu não sei. Você tinha uma correspondência. Tinha uma correspondência secreta, né? Tá bem. Mas tem uns poemas muito bonitos. Bom, lê aí o teu. Vou te cobrar, né? Tá, eu vou procurar. Nosso Tempo. O Drummond teve uma fase onde que ele, inclusive, foi do Partido Comunista. Sim, sabia. Nessa época, esse final da guerra, ele fez uma série de poemas, como Stalingrado, outros, né? E esse desse período, né? Nosso Tempo. Então, eu vou ler uns pedacinhos aqui, né? Sim, leu. Esse é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto. Escreve-se na pedra. Mais um adiante. Calo-me, espero, decifro. As coisas talvez melhorem. São tão fortes as coisas. Mas eu não sou as coisas e me revolto. Tenho palavras em mim buscando o canal. São roucas e duras, irritadas, enérgicas, comprimidas há muito tempo. Perder o sentido. Apenas querem explodir. Mais adiante. E continuamos. É tempo de muletas. Tempo de mortos faladores e velhas paralíticas, nostálgicas do bailado. Mas ainda é tempo de viver e contar. É tempo de meio silêncio, de boca gelada e murmúrio, palavra indireta, aviso na esquina, tempo de 5 sentidos. 5 sentidos num só. O espião janta conosco. Misturando aqui, cheio de papel.
Escuta É. o horrível emprego do dia em todos os países de fala humana. A falsificação das palavras pingando nos jornais. O mundo irreal dos cartórios, onde a propriedade é um bolo com flores. Os bancos triturando suavemente o pescoço do açúcar. A constelação de formigas e usurários. A má poesia, o mau romance. Os frágeis que se entregam à proteção do basilístico. O homem feio, de mortal feiura, passeando de bote num que sinistro estrofe, hein? crepúsculo de sábado. Lindíssimo. Bom, e para terminar, o poeta declina de toda a responsabilidade na marcha do mundo capitalista e que suas palavras, intuições, símbolos e outras armas promete ajudar a destruí-lo. Como destruí-lo? Destruí-lo como uma pedreira, uma floresta, um verme. É maravilhoso. Ai, Né? espetacular, Quantas, espetacular. Depois eu vou te Drummond dar é de presente Drummond, isso né? aqui. Drummond é Drummond. Drummond é Drummond. É um E o Paulo Mendes Campos é o Paulo Mendes Campos e o Fernando Pessoa, Fernando Pessoa. E a Lúcia Dexheimer de Areia Fernando- Leão é a Lúcia Eu Dexheimer considero de até Areia o Drummond um poeta universal, né? Mesmo. Ele é fantástico, ele é É o universal maior e poeta atemporal, né? Que é muito importante, né? Leão. Temporal. Assim, atemporal de qualquer época, né? Porque tem poetas maravilhosos que eles ficam ultrapassados, eu acho. E outros como não. Como é que é? Eles são? Como é que esse que rompe uma estrutura? Como é que eles são? Tu falasse aquela palavra que tu usaste no início aí. Vanguarda? Não, que rompe. Distopia? Distopia. Distopia. Ele é um distópico? Não diria que ele seja um distópico. Ele é um baita de um poeta, é atemporal, universal, criativo. E Bom, nós gostamos dele, que importa, né? Nós o sim, amamos, né? sim. Nós dois. Temos E algo em comum, né? Temos várias coisas. É, bom, depois tu me Agora, diz quais as outras, tá? agora eu vou ler Ler. um do Fernando Pessoa, né? Que é um poeta universal, né? E atemporal, né? Isso aí, qualquer época, né? Um Distópico. poeta modernista, né? Modernista, no começo do modernista. Distópico. Não tem nada de distópico. Autopsicografia, né? Que eu acho bem bonito esse poema. Puta bem- poema. É um puta poema. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente. E os que o leem, o que escreve, na dor lida que sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de cordas que se chama coração. E os poetas são fingidores, né? Os poetas são Eu fingidores. sou poeta, né? Eu sou uma Tu fingidora, né? É. Muitas coisas, sim. É mesmo? Sim. Quem não vai é, contar né, Marina? algumas delas aqui? Não. Se eu finjo, não. Tu não pode, né? Não pode revelar o posso, segredo, não né? posso revelar. Aliás, não são só os poetas, né? Quem mais? Acho que as pessoas são fingidoras, É. né? Um Tu pouco. me acha um fingidor? Todos, eu acho todos. Todas É. as pessoas têm o lado dissimulado. Ó, vamos... O Rúlio está nos avisando Está que na hora. chegou. Na hora. Vamos encerrar, Lúcia Vamos Dexheimer encerrar. de Areia Leão, Sim, Marino Boeira, o mestre. o mestre. É. Então tá, boa tarde, boa noite. Boa Até tarde, amanhã. boa noite. Até Bom amanhã. dia também, né? Até, bom dia. Bom dia. Um Até dia a- plume hoje. Um dia. Agora está só plúmbio, eu acho, olhando ali. Não está chovendo, só plúmbio. Plúmbio. Então tá. Ficamos assim, Então né? tá, então tá. Até a próxima. Até a próxima, bate terça. Bate terça. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.